Hello, Enferouvintes, esse é o nosso Enfecast. Hello, Enferouvintes, esse é o nosso primeiro podcast de enfermagem e esse é o nosso primeiro episódio que nós vamos trabalhar com vocês. Pois é, esse podcast vem com tudo. A gente vai falar muito sobre saúde, sobre educação, de um jeito leve, de um jeito animado. E assim, a gente espera muito vocês aqui, tá? A gente vai tentar trazer o máximo de conteúdo para a galera dos acadêmicos de enfermagem. Eu sou a Luísa Cristina, eu sou acadêmica de enfermagem, embaixadora do curso. Me apresentando para vocês, eu me chamo Juliana, sou acadêmica de enfermagem, curso 4º período. E, assim como a Luísa falou, é uma honra de estar aqui comandando esse podcast, que é maravilhoso, vai ser maravilhoso. E é uma forma que a gente encontrou de ajudar também você, nosso telespectador que vai estar nos assistindo. Esperamos que vocês acompanhem, porque é uma metodologia onde a gente vai, onde o nosso intuito é ajudar também e deixar de uma forma mais leve também os estudos. E assim, para começar o nosso primeiro episódio, ele vai falar de uma coisa que eu acho que todo aluno passa para tentar, né, se encaixar, que é a rotina de estudo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a rotina de estudo, como montar uma rotina de estudo, tá? E assim, a gente tem um convidado muito, muito especial, né, Juliana? Nossa, eu vou te falar que esse convidado é babado, é um convidado topíssimo que a gente trouxe. Não tinha como a gente começar esse podcast sem trazer ele aqui, porque Não, vou deixar para vocês descobrirem. Sério. A gente tem até um spoiler aí, que se a gente falar uma palavra, logo de cara vocês vão conhecer. Que essa pessoa ela é maravilhosa. Então, assim, logo de cara vocês vão saber. Eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui, tá? Ele é graduado em enfermagem pelo Centro Universitário Tocantinense Antônio Carlos, no ano de 2017, possui especialização em docência universitária pelo próprio Unitepac, também possui especialização em estomaterapia, é doutorando em educação através do processo de integralização dos créditos e atualmente ele é enfermeiro, fluxista no Hospital Regional de Araguaína e docente da nossa faculdade, né? Em algumas disciplinas como SAI, sistematização de enfermagem, né? Estatística, bioestatística, tem assim um leque de matérias que ele dá aula. E assim, quem é, Juliana? É um dos badalados, viu? Você já tem sugestões aí? Hein? Pois é uma muito fácil. Duas. Solta já? Pode soltar. Pode soltar? Ele tinha que ser ele, enfermeiro Pedro Henrique, nosso professor topíssimo. Obrigado, meninas. Obrigado. É uma honra estar aqui no primeiro episódio, né? Para a gente falar de um assunto que é bem curioso, né? Sim. Nunca me perguntaram como é que eu estudo lá em casa, né? Como é que eu faço para estudar, eu fazia para estudar. É uma novidade para mim até isso. Muito obrigado. E é um conteúdo que, assim, cai de cara, porque você foi acadêmico da nossa faculdade, agora é professor, então, assim, você vai ter aí os dois lados para comentar, né? Como acadêmico e como aluno. Eu fui acadêmico aqui na instituição, né? Eu comecei minha trajetória em 2014, plena Copa do Mundo, né? Começamos lá naquele período, Copa do Mundo, a gente ganhou até camisa como calouro, né? Tinha o super calouro ainda. E de lá para cá, a gente formei em 4 anos, né? De lá para cá eu trilhei essa trajetória e eu escolhi a docência justamente porque eu amo a educação e formar novos enfermeiros, né? Eu acho que é uma oportunidade da gente estar contribuindo com a história que a enfermagem e a história do ITEPAC fornece para a enfermagem, né? Ou seja, escolher uma pessoa certa, né? Que é a pessoa que vai ter propriedade para falar sobre isso, né? Porque rotina de estudo, eu acho que é um terror de todo mundo, assim, como montar uma rotina de estudo, principalmente na faculdade, que a gente precisa conciliar com outras coisas, né? Sim, a gente vê muito a nossa vida pessoal, né? A gente se dividir em multiversos, né? Aproveitando que vai ter o filme do Doutor Estranho, então a gente vê que a gente está em vários universos. A nossa casa, né, a nossa vida pessoal, familiar, muitos vivem ainda com os pais, ou vivem só, então são rotinas totalmente diferentes. A gente vê também alguém que está, por exemplo, namorando, ou já é casado, ou é solteiro, são situações totalmente diferentes. E também aqueles que já têm uma dificuldade lá atrás, que trouxe para a faculdade, e isso também é uma dificuldade que permanece. Né? Então, a gente precisa, às vezes, entender a situação do aluno
como professor para ajudar ao máximo, né? E eu também tenho minha dificuldade e a gente tem que lembrar sempre, a gente tem que quebrar essa dificuldade. Nunca pode ser uma dificuldade que nos faça desistir. Sempre nós temos que querer mais, poder mais, para a gente conquistar os nossos sonhos, que eu acho que todo mundo aqui almeja pelo menos o canudo, né, quando vem para a faculdade. Exatamente. E quando a gente fala de rotina de estudo, a gente fala ainda de um parâmetro bem tenso visto pelos acadêmicos, porque a gente sabe que não é fácil e aí gera até aquela tensão. Meu Deus, como montar várias perguntas, vários questionamentos. Então, era mais justo que a gente debater esse assunto com você, tá? De antemão, já vamos começar com as perguntinhas. As perguntas é até para a gente mesmo, né? Para ajudar, porque a gente está aí nessa batalha de começar uma rotina de estudo para concurso, por exemplo. Então, acho que vai ser esclarecedor esse conteúdo, né? Isso, lógico, e acho que as mesmas dúvidas que a gente teve, eu acho que é a maioria das dúvidas do pessoal também, que aí fica muito nessa questão. Já começando, perguntando primeiro, o que acha sobre a rotina de estudos dentro da enfermagem? Boa. A rotina de estudos ela tem que ser constante, né? Claro, quando a gente começa a faculdade, ninguém tem uma rotina de estudos intensa, como você vai chegar no final da faculdade. E elas variam muito. Por exemplo, quando a gente está no começo dos períodos, né, primeiro, segundo, terceiro, quarto período, nós vimos muitas questões teóricas. Então, a gente está aprendendo como a enfermagem ela é construída, de onde ela veio até onde ela está, né? Nós estamos vendo ainda os modelos que a enfermagem possui, de como resolver casos clínicos. Eu estou vendo a parte teórica, né? Ao mesmo tempo que eu estou vendo aquelas disciplinas institucionais da saúde, né? Fisiologia, anatomia, citologia. Eu estou vendo essas matérias que são basais e importantes para mim, mas eu estou vendo também as matérias específicas da enfermagem. Então, eu estou começando a minha rotina a entrar num mundo que é totalmente diferente. Lá no ensino médio, o professor ele me incentiva a pesquisar, beleza. Mas eu posso pegar do Wikipédia, eu posso ir em qualquer site, eu posso pegar no YouTube tranquilamente. E quando eu me deparo da universidade, ela requer um rigor científico que eu nunca tinha visto. E aí a gente vê uma dificuldade, porque nós temos livros que são enormes, vemos artigos que são científicos que a gente nunca viu, e a gente vê uma nova metodologia de pesquisa. Então, o que eu, como professor, sempre sugiro? Entenda o mecanismo do jogo. Nos primeiros períodos, a gente sempre favorece a rotina de estudo de pesquisar mesmo. Olha, professor, eu estou com uma dificuldade. Volta lá atrás, vê qual é a sua dificuldade e continua o caminho. Mas o que acontece? Você não pode deixar o caminho andar e te afogar sem você ter resolvido aquela questão lá atrás. Então, vamos pegar um exemplo muito claro que eu sempre vejo. Bioestatística e epidemiologia, uma matéria que eu ministro também, e os alunos têm muita dificuldade em matemática básica. E é uma coisa que vem lá de trás, que não foi eu que ensinei, foi outro professor. Claro, tem aquele período que, às vezes, o aluno ele ficou um tempo sem vir à faculdade, ou sem uma rotina de estudos. Mas o que eu sempre sugiro? Vai lá atrás, dá uma olhadinha na sua dificuldade, resolve cálculos bem tranquilo, e volta aqui, que a gente vai construir de novo o caminho da bioestatística. Claro, a gente vai, passo a passo, chegar todos juntos no final do semestre, com todo mundo sabendo sobre essa disciplina. Então, eu sempre dou eu fomento isso, né? Agora, quando você já evolui para o quinto, sexto, sétimo, né? Já está com uma matéria já mais intra-hospitalar, aí eu estou lá na UBS, aí eu estou já no CAPES, eu estou vendo uma situação diferente, que é onde meus conhecimentos lá de trás da teoria, elas têm que fazer a diferença aqui. Por quê? Porque o meu paciente, o meu futuro paciente, mas ele é meu paciente do meu professor ali, ele vai ser o meu diferencial. Eu vou conseguir resolver a vida de um paciente por causa disso. E eles vão ver que vai ser uma coisa assim, espantosa. Um aluno resolvendo um caso tão simples, ou às vezes tão difícil, na presença de outras pessoas. E os nossos alunos aqui na faculdade, eles são reconhecidos diferencialmente por causa disso. Né? São capacitados, são fomentados a estar lá fora para resolver os problemas mais difíceis que a enfermagem possui. Aí, quando você está lá no 9º, 10º período, você já está no fim de tudo, né? Aí você já está pensando numa coisa mais específica, que é a sua carreira, o TCC, aí já são outras coisas, que a rotina é totalmente diferente. Né? Aí você tem que pesquisar, eu tenho que fazer um TCC, que eu não sei nem de onde é, porque a gente, como aluno, né, a gente não é fomentado
no ensino médio, no ensino fundamental, a realizar pesquisa. Agora, na faculdade, sim. Então, aí você vê mais uma dificuldade, que é a escrita. Ninguém tem essa escrita da noite para o dia. Ninguém tem o modelo, né, metodológico da noite para o dia. Desenvolvida, né? Desenvolvido. E aí tem os estágios que te apertam, e tem a família que te aperta, porque você tem que arranjar um emprego. Então, você vai começando a ver uma bola de neve, aquela pressão, até quando você forma. Então, é uma rotina que o aluno é admirável. Todo mundo vai passar por isso, que quer formar. Mas é admirável vencer essas dificuldades. Ter uma rotina de estudos é fundamental para isso. Eu saber por onde o mecanismo do jogo começa. Eu tenho que ter uma teoria, eu tenho que desenvolver uma prática para eu resolver problemas e eu ser um profissional. Porque você lá fora vai ser pago para resolver problemas. Claro, na área da enfermagem. E isso é sensacional. Sim, exatamente. E a gente vê, né? Eu acho que não é somente um dos professores, mas vários fala para a gente que a teoria ela é fundamental, porque para mim resolver qualquer coisa dentro da prática eu preciso ter um conhecimento técnico para exercer. E a enfermagem fala muito sobre isso, né? Então, eu preciso conhecer muito a minha teoria para saber conduzir a minha prática. Certa vez uma enfermeira me falou isso antes de eu formar, né, dentro do hospital, que o meu corpo, o meu conhecimento e a minha mente seriam o diferencial para eu ser um bom enfermeiro. Sim. Porque se eu tenho o conhecimento que os meus professores que eu até hoje sou grato por todos, desde aquele que da menor matéria até a matéria mais importante que eu considero, todos eles foram fundamentais para o meu conhecimento, porque cada um contribuiu do seu jeito. Às vezes tinha aquele professor mais duro, aquele professor mais ríspido, mas aquele professor que foi mais legal, que era mais, vamos dizer, brincalhão, mais aberto. Eu tive professores de todo jeito. E professores que eram muito exigentes em notas, e outros não. Mas todos colaboraram para o meu conhecimento hoje. Todos, independente de qual seja, de qual área era. E aí a prática, professores que me mostraram lá no hospital como deveria ser feito. E aí eu sempre conto, até para os alunos, a primeira vez que eu vi uma parada cardiorrespiratória, que eu fiquei parado. Eu fiquei assim, gente, o que eu faço agora? Tinha 3 acadêmicos de medicina, né, mais o preceptor deles, e a minha preceptora, que hoje trabalha na instituição ainda, ela atrás de mim, e aí, você vai fazer o quê? Você é uma realidade nova. E aí nova. aquilo me deu um insight, o que eu vou fazer agora? Porque lá na teoria eu vi isso, mas na prática eu nunca tinha visto, e é um paciente meu. O que eu vou fazer agora? Então, é calçar as luvas e arregaçar as mangas e ir para cima. Enfrentar aquele desafio. E ter a mente sã. A mente sã leva um corpo são. Isso é uma frase bem antiga que a gente já ouviu. Mas a gente precisa ter a nossa mente organizada para a gente poder procurar estudar, né? A gente precisa ter esse apoio. E a gente vê que a síndrome de burnout, né? Essa síndrome de estresse que acontece, ela é muito grande. E esse estresse máximo leva você a perder o seu nível de consciência. Então, buscar ajuda, ou buscar um hobby, ou buscar algo que te deixa feliz é importantíssimo. Eu, Pedro, amo coisas tecnológicas. Amo videogame, amo jogar bola, amo essas coisas, amo desenhar. Então, né, no computador, lógico, na mão eu sou péssimo, mas eu amo essas coisas. Por quê? Porque me distrai. Às vezes, quando eu estou estressado, eu sinto uma dor de cabeça, sinto que eu não vou começar a render nos meus estudos. E aí eu começo a ter o meu hobby para me distrair um pouco, para eu voltar novamente a ter o meu desempenho melhor. Então, dar aquela desacelerada é importante também. Eu confesso que esse assunto realmente é algo que eu queria trazer, porque é muito para mim. Eu sou uma pessoa extremamente metódica, rotina de estudo, essas coisas. Quando eu não consigo fluir, às vezes por cansaço do trabalho, sim, da vida corrida, eu fico me cobrando muito, tenho uma rotina para cumprir e não consigo. E aí tem aquela questão de, né, ter o momento de relaxamento, sim, e tal. Tento ao máximo, não consigo, nem sempre vou tentar agora desenhar, pintar, essas coisas. Mas eu confesso que é muito difícil criar uma rotina de estudo e cumprir ela, assim, pelo menos 50% dela. Às vezes, tem gente que gosta muito de ter um horário fixo. Por exemplo, isso variou muito na faculdade. Até um 6º, 7º período, a minha rotina de estudos, né, era aqui na faculdade. Acabava a aula, ia para a biblioteca, resolvia o que tinha para resolver, aprendia e ia embora. Em casa, eu tinha outras coisas para me resolver, trabalho,
eu tinha minha família, eu tinha outras coisas para me resolver lá em casa. Então, eu resolvia tudo que era para resolver na faculdade. Quando sobrava, era pouca coisa fazendo no computador em casa. Quando chegou no sétimo, oitavo, que eram os últimos períodos na minha época, né? Hoje tem mais 2, eu comecei a ver que de madrugada, que aqui eu não vinha quase mais na faculdade, eu via na madrugada uma oportunidade de eu melhorar o meu estudo, o meu TCC. Então, aprendi programação nesse meio termo, que eu nem lembro mais, não vou mentir, mas eu aprendi naquela época. E você fazer isso na madrugada era bom porque era silencioso, todo mundo está dormindo. E eu, como um bom amante de um tererê, botava um tererê, uma garrafa de água gelada e ficava ali, ó, a noite todinha, fazendo o que tinha para fazer do TCC. Ficava 3, 4, 5 da manhã, ia dormir, ia para o estágio, voltava, tudo na beleza. Então, as minhas rotinas de estudo, elas variaram, dependendo lembra, eu tenho que entender o mecanismo do jogo. Eu tenho que entender como está rodando. Conhecer como é essa rotina lá e construir ao longo do que você está vendo, Isso. né? Eu não posso me deixar levar pela preguiça e pela procrastinação, né? Que aí é outra coisa que eu já aprendi. Que, às vezes, é legal você se distrair, mas eu tenho que ter um tempo cronometrado para isso. Porque se deixar, eu fico 10 horas jogando e nem percebo o que está acontecendo ao meu redor. Porque é muito prazeroso. Mas eu tenho que ter um limite para que eu possa realizar o resto das coisas. Tá? E também eu não posso procrastinar, então pensar, vou deixar que o outro faça. Não. Seja o protagonista. Isso é uma segunda coisa que eu aprendi. E isso já depois da faculdade. Seja protagonista do seu próprio sonho. Você não pode esperar que o outro faça o que você precisa fazer. Você tem que construir a sua carreira. Lembra, isso é diferente. Você pode até arranjar um emprego por anos, por causa de outra pessoa. Mas você vai ficar limitado só a esse emprego ou você pode alcançar sonhos inimagináveis porque você é o protagonista da sua própria história. Sim, e não coadjuvante. Isso é muito legal. Sim, olhando esse cenário, assim, até como acadêmico, que era e profissional agora, qual é a maior dificuldade? Ou antes, para você, como acadêmico, e o profissional de hoje incentivar os alunos a fazerem isso? O aluno de antes, a dificuldade do aluno de antes e o profissional de hoje. Isso. Tá. O aluno de antes ele tinha uma dificuldade grande, né? E que varia desde infraestrutura. Lembra, a gente, por exemplo, antigamente o ITEPAC não tinha um Wi-Fi para todo mundo. Isso era uma revolução tecnológica, lembra? Internet, quando vai avançando, ela vai melhorando. Então, a gente tem o WhatsApp. No meu tempo, era início do WhatsApp, então o WhatsApp estava ainda bombando, estava estabelecendo rede social, não era um meio. Os professores só conversavam através de e-mail. Então, era um e-mail lá, um e-mail cá, um e-mail lá, um e-mail cá. O único portal que nós tínhamos era o de notas. Hoje não. Hoje o professor e o aluno interagem muito mais pelo WhatsApp. Nós conseguimos falar pelo Canvas também, né, que é uma plataforma da faculdade, que a gente sobe trabalhos, sobe conversas, dá tem feedback, dá nota, de dá boa. Conversar. Isso é uma revolução muito boa tecnológica. Nós vemos também, por exemplo, a infraestrutura de Wi-Fi, que mesmo, às vezes tem algumas dificuldades, mas se você ligar o seu Wi-Fi agora, você está pegando um ponto de internet. Se você vai para outro lugar da faculdade, tem um ponto de internet. Então, isso facilita com que o aluno possa interagir, pesquisar alguma coisa na internet, voltar com a resposta e estabelecer um debate excelente, né? A nossa biblioteca, além de física, que antigamente era só física, então a gente brigava por livro. Às vezes um aluno pegava, aí a gente ficava, meu Deus, eu queria aquele livro e não tem mais. Não tinha mais de uma opção, né? Não tinha mais de uma opção e eu queria ler aquele livro porque o professor pediu um trabalho daquele livro e não tinha mais o livro. E você tinha uma janela apertada de pegar esses livros, às vezes, e hoje não, a gente tem uma biblioteca virtual, nós temos acesso fácil a várias bibliotecas virtuais que a instituição oferece. Então, é muito fácil, hoje em dia, essa questão de você pesquisar. Só que tem as dificuldades ainda do aluno. Isso não vai impedir ninguém de estudar, né? E aí você traz isso para o profissional de hoje. Aquele profissional que tinha aquelas dificuldades que foram vencidas, hoje são excelentes profissionais. E aí você pega, minha turma não é um exemplo de união, mas era um exemplo de competência.
Isso ninguém pode tirar da nossa turma. Nossa turma não foi a das mais unidas para resolver problemas internos da turma, que toda turma tem, mas ela foi competente. E ela é tão competente que todos, absolutamente todos, estão empregados e assumindo alguma função bem importante nos seus cargos. Mesmo com as limitações que foi citado E aí. as divergências, né, Mesmo também. com as divergências mesmo. E aí, pelo contrário, eu vejo que tem colegas que ajudam quando se veem, mesmo com atrito, com alguma coisa, quando nós víamos, por exemplo, a oportunidade, principalmente na pandemia, muitos colegas meus, eu mesmo fui contratado para a gente estar trabalhando de frente à pandemia, e nós fomos uma excelente turma. Eu vejo competência em todo mundo. Hoje nós somos enfermeiros. A próxima turma que vier vai ter as suas dificuldades para formar, lógico, mas também vão estar no mercado profissional habilitadíssimos. E aí eu vejo ainda uma perspectiva que eu não via no meu tempo, que para mim parecia algo surreal, literalmente surreal, que era alguém do Brasil ir para fora trabalhar como enfermeiro. Essa perspectiva, quando eu vi a história de uma enfermeira em especial aqui no ITEPAC, isso me chamou a atenção. Eu falei, gente, isso é surreal. Isso parece inimaginável, você ganhar dinheiro fora do Brasil. E foi quando eu pensei já sobre isso e vejo mais oportunidades hoje em dia que o UniTepac fornece a nível mundial. Então, hoje, se você não quer ser enfermeiro aqui em Araguaína, no Tocantins, no Brasil, você pode ser enfermeiro em qualquer lugar do mundo. Em absolutamente qualquer lugar do mundo. E você vê as histórias que são lindas, são maravilhosas, de esforço, de dedicação, de empenho, que não pararam só na graduação, que continuaram nos seus empregos, ou nos seus estudos em particular. Isso é excelente. Não, e é muito incrível a sua fala quando você traz, desde a sua rotina, as metas que você estabiliza, a gente para pensar na construção dos pilares, que tudo isso gira em torno da adaptação, como você falou, de pôr a realidade. Por exemplo, eu me vi muito na sua fala de rotinas de madrugada. Eu, particularmente, eu nunca tive uma rotina de estudo. Vou sentar aqui e vou estudar 5 horas. Nunca. E eu sou uma pessoa muito da noite. Então, assim, até cursinho eu fiz, né, em 2019, hábito noturno. Então, assim, eu sempre me dei melhor à noite. Sempre estudei das madrugadas. Então, assim, eu nunca sentei me padronizar. Vou estudar aqui agora, algo... Não. Eu consigo pegar... assim, mais nesse horário também, que é o horário mais silencioso. Sim. E tudo. Mais calmo, né? Mais Sim. calmo. Até uma questão que, para mim, também contribui muito o ambiente. Como você falou, varia muito de infraestrutura, ambiente. Então, eu me vi muito nessa fala, porque... E olha, isso é interessante, um ambiente que a gente estuda. Por exemplo, eu, Pedro, eu tenho uma hiperatividade até elevada, que os alunos percebem às vezes. Mais ou menos. Eu sou bem hiperativo, gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu sei fazer várias coisas ao mesmo tempo. Lá em casa, né, isso já é bem particular, mas eu estou confessando para vocês aqui. Em casa, eu às vezes estou lavando louça, estou digitando alguma coisa, vendo um vídeo no YouTube e cozinhando ao mesmo tempo. Meu 4 Deus. coisas ao mesmo tempo. Multifuncional. Eu era assim? Não era assim. Eu não sabia controlar a minha hiperatividade. Minha mãe me ajudou muito por ser psicopedagoga. Mas, por exemplo, nas provas, eu sou tão ansioso que eu faço rapidão. A minha mente trabalha num processo como se estivesse trabalhando a 1000 para fazer aquela prova o mais rápido possível, para eu dar o meu melhor logo e acabar aquela situação de ansiedade. Isso aconteceu comigo por muitas provas. Que chegou a professora de mudar o meu local, que eu sentava assim pela 3ª, 4ª fileira ali de cadeiras, e o professor me botar do lado dele. Faça a prova aqui do meu lado. Porque ele achava que eu estava colando. Porque fica difícil um aluno de 5 minutos fazer uma prova em 5 minutos e entregar para ele e tá praticamente e achar certa. Que toda certa. Então ele fala assim, meu Deus, tem alguma coisa errada. Esse menino está passando me driblando aqui, eu não estou conseguindo ver isso. Né? Chegou ao ponto de professores pedir, Pedro, faça mais calmo, porque tem uma aluna ainda que está atrasada, ela precisa entrar, senão tu não vai deixar ela do lado de fora. Por causa dessa regra, né? De entra só depois que ninguém tiver saído. Então, esses quesitos, eles precisam ser avaliados porque é individual. Então, você tem que se conhecer. Qual é o seu lado forte? Qual é o seu lado fraco? O que você tem de dificuldade? O que você tem de qualidade?
Não, você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo? Ah, não, eu gosto de um ambiente silencioso. Então, procure o lugar mais silencioso que você possa estudar. Não, professor, eu não gosto de estudar em casa porque todo mundo me tira a concentração, todo mundo precisa de mim. Venha para a faculdade. Olha, tem o PECTEC, um lugar maravilhoso para estudar. Biblioteca. A biblioteca que tem como estudar em grupo, tem como estudar individual, tem como estudar em dupla. Hoje eu fui lá, tinha puffs maravilhosos. Maravilhosos. Lá que você pode sentar, pode pegar o livro, ler, escrever, tanto faz. Então você pode encontrar um método que é seu. E aí você pode variar, desde, por exemplo, escrever uma resenha, né, um rascunho, ou você fazer um mapa mental, ou você desenhar, aí você varia, porque tem gente que é mais visual, por exemplo, eu sou muito bom de visual. Eu consigo ver a pessoa, localizar ela, mas às vezes eu esqueço o nome, porque eu sou um péssimo de decorar nome, decorar número. Então esse é meu ponto fraco. Se eu sei que esse é meu ponto fraco, como é que eu vou contornar essa situação? Por exemplo, uma prova que a gente tinha de 50 verdadeiros ou falsos, de citologia e histologia. Eu não conseguia decorar o nome da célula. Mas eu sabia tudo que aquela célula fazia. Tudo, absolutamente tudo. Só não lembrava o nome. Não lembrava o nome. O que eu fiz? Se era para corrigir a falsa, em vez da professora ter dado um nome, eu troquei tudo que o resto da frase. Estou errado? Não estava errado. A professora entendeu que era uma dificuldade minha e que eu estava certo. Que eu sabia o conteúdo. Então, se você pegar minhas provas desse período, você vai ver que eu era tão ansioso e a pressão era de 1 minuto só para responder algumas questões da prática, que você vai ver eu rasurando a prova todinha, porque eu lembrava de uma coisa depois que eu já tinha visto. Então, você vai ficar em dúvida, né? A minha esposa, ela sofreu muito, porque a gente deu junto, né? Formamos junto. Eu aconselhei a minha esposa a olhar novamente, só mesmo se fosse muito, muito assim, certeza que ia mudar, que você não tinha certeza daquela questão. Por quê? Porque ela fazia a prova, olhava novamente e marcava... As que tinha acertado, marcava errado. E aí você traz um conflito, porque você fala, gente, por que toda vez eu faço isso? O erro está em mim? Não, é nossa tomada de decisão, que ainda não se formou. Lembra, nós estamos na faculdade, você está aprendendo a ter tomada de decisões. Qual é a mais certa, qual é a mais assertiva em algumas situações. E a prova é uma delas. Sempre, eu até falo, gente, faça a prova e não olhe mais o que você marcou. Deixa o que você marcou, porque sua mente está mais sadia, você está menos cansado, você leu menos, você consegue fazer aquilo ali de uma maneira mais sã, né? Quando você passa um tempo, a mente cansa. E aí você não tem um tempo de distrair para fazer ela ter o foco novamente. Então, fez a prova, marca e vai com Deus. Porque se você tentar novamente ler, você pode errar muito, muito mais do que acertar. E eu acho que esse passo de se conhecer é fundamental. Porque, por exemplo, em prova, eu tenho o meu ritual antes da prova, porque eu sei como é que eu sou. O professor avalia a minha prova, vai estar toda riscada, vai estar toda rabiscada, porque eu sempre coloco os pontos que eu estou lembrando, porque eu fico muito ansiosa. Então, eu fico ali me debatendo a questão várias, e às vezes é uma questão. Uma questão, eu fico me debatendo, quebrando a cabeça o tempo todo. Porque, às vezes, eu fico ali perdida. Vem 1001 questão que eu tenho que resolver, só que, às vezes, é só aquela que está pegando. Então, acho que é se conhecer, entender. Eu não gosto de estudar antes da prova, porque senão eu fico mais ansiosa, porque aí eu fico, meu Deus, aquilo ali eu estudei naquela hora, mas aquilo ali já está diferente na prova, porque na prova é o mesmo conteúdo, só que às vezes eu vou ter uma diferenciação da formulação da questão, né? Sim. Então, eu acho que se conhecer é fundamental nesse ponto. Sim. Então, já é 3 coisas, né, que nós vemos hoje. O mecanismo do jogo, a gente tem que saber como é que as coisas funcionam. Sim. Eu tenho que saber qual é a minha meta, meu objetivo, e eu tenho que me conhecer. Eu tenho que saber os pontos fortes e fracos que eu tenho para melhorar os fracos e aprimorar os melhores que eu tenho. Lembra-se, a gente não vai ser perfeito, a gente não consegue ser perfeito. Até hoje eu sou muito desorganizado, isso já vem de muito tempo. Já tentei ser organizado na minha vida, eu não consigo. Tem coisa que eu não consigo. Roupa minha lá em casa é basicamente espalhada. Ou seja, é um hábito que o senhor ainda não domina. Não domino. Eu tento. Eu melhorei muito por causa da minha esposa, né? A gente conversando, ela fala, olha, faz isso aqui, melhora.
mas não é ainda o perfeito, do jeito que ela gostaria. Por exemplo, se tivesse nada em casa, Tudo ali. tudo organizadinho. Eu não consigo. Mas ela entende também que é um processo. E assim é com qualquer um. A gente tem que entender que os nossos processos de melhora, os nossos processos de aprimoramento, eles dependem de um tempo, leva um tempo para isso acontecer. E, às vezes, se você deixar muito para cima da hora para você mudar, você já vai estar com a corda e o nó pronto para te enforcar. Então, sempre, detectei uma dificuldade, detectei um ponto fraco meu, corre atrás de melhorar, corre atrás de sanar esse problema. E respeitar, né, os limites, eu acho que isso é fundamental. Fundamental. E um ponto também importante, que apesar do imperativismo de ter esse contexto de ser aquela pessoa agoniada, outro ponto também que eu vi, porque eu e a Luísa, por exemplo, a gente é muito imperativa. A gente pega tudo para fazer ao mesmo tempo, a gente quer fazer. E eu, quando eu entrei na faculdade, eu era demais. Às vezes eu conversava com ela Calma. e ela falava, calma, respira, tem como fazer isso. Porque justamente passa muita coisa na cabeça. Isso. E aí chega nessa questão de parar, por exemplo, você falou, por exemplo, na questão, se eu tenho certeza, eu vou naquela ali, até porque é igual eu vi de um professor, se você olhou aquela questão, você tem certeza, é porque seu cérebro já viu algo referente àquilo ali em algum lugar. Isso. Então, você tem que ir naquilo até que... A tomada de decisão mais certa é a primeira. Isso. Porque às vezes você fica titubeando, você fica olhando, E a cabeça rebolando. fica ali pensando em outras possibilidades, que às vezes é aquela ali, né? Fica se contestando, mas será? Não, mas está muito evidente para ser verdade. Algumas provas, isso já falando de prova em si, você pode sublinhar, né? Eu vejo que tem aluno que erra porque, meu Deus, professor, era incorreta e eu marco a correta. A Não, atenção professor, não tem, né? tinha esse detalhe que eu não vi e tal. Mas, veja, na prova, você também tem que ter estratégia, porque é como se fosse uma guerra. Você não vai para a guerra de peito aberto. Vai cair lá... Despreparado, né? Você não vai cair de peito aberto e, igual o MacGyver, com a mão só com uma faquinha, matar todo mundo. Não. Você vai preparado, vai municiado, vai com a sua arma favorita, você vai com colete, tudo bonitinho. Então, você também tem que ter uma estratégia. Eu vou para a prova, eu vou olhar os detalhes, então, se eu vejo aquele detalhe, eu circulo ele. Eu deixo mais evidente, porque se eu deixo mais evidente, eu vou conseguir olhar novamente. Não, é a incorreta. Não, é a certa que ele quer aqui. Então, eu vou tomar a decisão também mais assertiva. Então, preciso também estabelecer estratégias para isso. Eu tenho que ter uma estratégia para realizar uma prova, por exemplo. Né? Então, é um tipo de avaliação que o professor faz. Será que ele está tomando a decisão correta? Será que ele sabe ou ele está equivocado só na hora da prova? Então, por isso também tem vários jeitos de se avaliar um aluno, né? Aí a gente está entrando já em outra área que não é nem da enfermagem, mas... É assim, a gente vê que a enfermagem ela é teórica e prática. Então, assim, rotina de estudo. Como é que é a mesma rotina de estudo que eu vou ter para o teórico, eu vou ter para a prática? Por exemplo, a gente tem muitas matérias que a gente pega com você que é dessa forma, fundamento de enfermagem. Então, a gente tinha que entender a teoria e também exercer a prática lá nos laboratórios. Isso. Como é que a gente faz? Muito bom. Sentido? Prática só leva ao acerto se eu erro. E para eu chegar no acerto, eu preciso tentar. Por quê? Porque se eu fizer só daquela maneira uma vez, quando eu chegar na prova, eu não lembro mais. E isso é uma coisa verdadeira. Por exemplo, por que todo mundo sabe fazer um arroz em casa? Porque todo dia todo mundo come arroz. E aí você pode fazer arroz com milho, arroz com não sei o quê, arroz com... A nossa arte, a nossa técnica, ela só funciona a partir do momento que eu treino. Professor, eu não tenho esse material em casa, como é que eu faço para treinar? Aproveite o máximo a prática. O máximo. 1, 2, 3, 4, 5 vezes se for necessário. O professor, ele vai ficar lá. Ele vai te orientar. Fazer várias e várias vezes é o que vai te levar para esse caminho certo. Erra até acertar. Gente, eu nunca tinha visto uma punção óssea presencialmente. Mas na faculdade, a professora insistia para a gente fazer na disciplina de APH. Façam. Quando chegou uma vez no regional, eu precisei fazer uma punção óssea porque as colegas, no meio de uma parada, não estavam achando a veia da paciente. E até o médico chegar com o material de fazer a punção central, a paciente já deveria estar morta praticamente.
Então, eu peguei o material rapidamente, fiz a punção central e já abri um caminho para as meninas continuarem o procedimento. Então, parece uma coisa que você nunca vai usar na vida. Uma punção óssea é uma coisa muito rara de ser usada, mas foi eficaz, né, para salvar uma vida de uma paciente. E é uma parte que quase ninguém conhece. Quando você fala punção óssea, muita gente questionando, como assim? Isso funcionar o osso, né? Botar uma agulha dentro de um osso. Então, é uma coisa muito... E exige muito treino, né? Porque é algo que é fundamental para salvar a vida daquele paciente. E por incrível que pareça, nesse caso, como lá não tinha o equipamento certinho, né, que você tem a pistolinha. Como não tinha a pistolinha, é na mão mesmo. Então, você vai ter que ter uma certa frieza, que é um domínio emocional, porque você vai sentir o osso encostando na agulha e entrando. Então, você também tem que ter um domínio emocional, um momento da técnica. Tudo isso você só consegue errando até acertar. Não tem como você fazer sem esse procedimento. O ser humano, ele aprende com os erros. É desse jeito que ele aprende, não tem de outro jeito. Exato. Né? Quando a gente fala da prática, assim, é a preferida dos alunos. A gente gosta da prática. Eu mesmo sou uma pessoa que ama a prática, por mim. Mas aí é interessante a gente pontuar também a teoria, né? Porque assim, o que a gente aprende na teoria, a gente vai levar para a prática. E a prática leva à perfeição. Então, ter esse cuidado de praticar, de fazer mesmo ali o método para aprender. Sim, sim. É um cuidado para você ir na prática. Eu, Pedro, encontrei um livro, né, lá na biblioteca, escondidinho, de Sandra Netina, que explicava alguns procedimentos. Eu falava, nossa, que legal. O professor fala e está acontecendo mais ou menos isso aqui. Tinha outros livros que você ia ler, tinha a prática explicando. Então, existem meios ainda que são tradicionais, parece brincadeira, mas a gente lia no livro a prática, a teoria, para a gente fazer na prática, o passo a passo, tutorial, lá, igual a receita de bolo. Já ficava mais fácil também, né? Sim. Hoje em dia ainda é melhor ainda, porque você tem o YouTube. Então você olha lá no YouTube, alguém fazendo, você vê aquilo dali, legal, olha, está fazendo esse passo, eu faço esse passo, esse passo, esse passo. Você consegue fazer tranquilamente, porque você tem um tutorial te ensinando. Então, hoje em dia ainda tem essa vantagem do YouTube, né? Mas você tem um livro, você tem um artigo, você tem algumas coisas que podem aprimorar a técnica. E, às vezes, você esqueceu daquilo, mas precisa fazer, e aí você entra num bem bolado. O YouTube é muito maratonado. Eu lembrei da videoaula do calçamento, né? Do calçamento das luvas. A gente fez muito. Chegou na prova, a gente nervosíssima. Nossa, É por isso que eu falo treino. Porque quando eu peguei, eu até falei para você na aula lá, quando eu peguei calçamento de luva no curso técnico, eu não tinha treinado muito, foi um terror. Foi a pior matéria, fundamento de enfermagem foi a pior matéria que eu peguei no curso técnico. E aqui, eu vim com muito medo para fazer essa matéria, porque eu falei assim, não, fui mal em calçamento de luva, imagina as outras, que exigem ainda mais atenção. E estudar, principalmente que incentivar, estuda, treine, peguem luvas, comprem luvas, ajudou muito, porque aí eu entendi que para eu melhorar naquilo que eu tinha tanto medo, era só treinar. Eu tinha que treinar. E foi isso que a gente fez, a gente treinou, focou, pegou as coisas, maratonamos. Então, assim, foi o ponto crucial para eu sair de uma matéria que era o meu terror para uma que eu me adequei, que eu melhorei. Que gostou, né? Gostei. No final das contas, você gosta. Quando você aprende, tem que ser prazeroso para você. Então, eu gosto de desenhar, mas eu não sei todos os desenhos do mundo no computador. Mas, para você aprender aquilo dali, você tem que ver alguém, ou você lê em algum lugar, e é prazeroso você fazer um desenho, você tira uma foto, você, sei lá, faz um bolo, faz alguma coisa diferente, você se sente feliz consigo mesmo, porque é uma coisa que você fez. E você está construindo aquilo ali, e às vezes o caminho ele parece ser duro, mas no final ele é recompensador. É show de bola isso. É a mesma coisa com a faculdade. Você entra, aí, meu Deus, parece que tem não vai uma visão, nunca. né? Antes de entrar. Nunca, você entra naquele momento legal, começa legal, entusiasmado, chega no meio, meu Deus, que tanta dificuldade é essa? Sim. Parece que é a coisa mais difícil do mundo. Não é, mas quando você chega lá no final, gente, vai ser recompensador. Você olha para cima, você fala assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. É uma montanha-russa a faculdade, né? Montanha-russa. A gente vive todos os momentos. Tranquilo. Isso, a gente aproveita. E na fala da Luísa é interessante, porque a gente percebe que ela teve onde ela aprendeu e tudo, ela veio de um bloqueio. Pô, terror, não sei calçar uma luva,
meu Deus, e agora? E quando vem a matéria de fundamentos, meu Deus, eu vou dar de cara de Vou novo zerar, com vou isso. recuperar, Como é que eu vou né? fazer? E aí entra na questão que você apontou lá atrás sobre a adaptação, sobre a metodologia do professor. Às vezes a gente se bloqueia numa matéria pelo método que aprendeu com outro professor. Sim. E a importância do passar, certo? Assim, ter aquele cuidado do professor também, assim, e elaborar, se está difícil desse jeito, como é que eu posso fazer mais fácil para aquele aluno suprir o medo, né? Nós, professores, isso foi uma grande revolução que eu vi como professor e como aluno. Eu peguei a fase que estava sendo implantado a metodologia ativa. Não existia isso. O professor na faculdade tinha um palco, literalmente um mini palco na frente, ele estava mais alto que os alunos, e para falar com o professor só com a permissão dele. Então, você via o professor ali como o astro da aula. Hoje em dia, não. Não que o aluno seja vamos dizer assim, o principal, mas que os dois jogam juntos. Eu vejo que hoje em dia, foi tirado isso, lógico, foi uma coisa bem antiga, foi tirado. Hoje em dia, o professor está ali no chão, caminha junto com o aluno, para que os dois possam aprender juntos. Tem coisa que eu não sei e eu aprendo com os alunos. Coisas novas, tecnologias novas. Professor, você não sabe? Não. Eu preciso que alguém me ensine. A mesma coisa como as coisas da enfermagem, que eu posso colaborar. Então, esse caminho hoje ele é muito mais junto, muito mais acessível. E o professor ele tem que também entender as metodologias novas que vai acontecendo. Né? Então, você tem gamificações, você tem metodologias, você tem textos novos, formas novas de ensinar. E, lógico, você não pode ficar preso àquela metodologia do passado. Tradicional do passado. E aí, cabe também o aluno, às vezes, dar um toque para o professor. Professor, sugestão, né? Uma sugestão. Professor, será que a gente não pode ver isso de uma outra maneira? Às vezes, isso já chegou até a mim, que seminário não é a melhor coisa. Isso também eu entendo por parte dos alunos que não gostam, mas também tem outros que gostam, e varia, sempre vai ter isso, mas é uma metodologia do professor. Mas cabe também ao aluno, professor, será que a gente não pode ver isso de uma outra forma? Às vezes eu não estou entendendo muito bem do jeito que o senhor está passando. O senhor pode me passar alguma coisa a mais? Algum vídeo, algum texto? Pode ter certeza que o professor vai correr atrás de te ajudar, porque essa é a função dele, é ensinar. E o ensino é compartilhado, né? É uma troca. Então, eu sei do conteúdo, você vai passar para mim o conteúdo, mas às vezes tem um ponto ali que eu aprendi, que eu posso passar para você, para o outro aluno. Então, ele é compartilhado, ele é um fluxo ali que vai estar correndo, né? Ele é uma troca de conhecimentos. Isso é o princípio básico de ensinar. Eu te ensino, você me ensina. Nossos pais, eles ensinam para a gente através da cultura, da tradição da família, do meio que você vive. E você também, às vezes, ensina eles a ser pai. Porque ninguém é pai da dia para noite. Isso. A enfermagem ela é muita experiência, né? Então, você viveu experiências como acadêmico nos estágios, como profissional, que a gente não viveu ainda. Então, eu acho que essa troca, para mim, é a parte fundamental. Essa troca de experiência, da gente imaginar. Óbvio que a nossa realidade talvez seja diferente lá, a gente vai pegar outros casos e tal. Mas essa troca de experiência para a gente entender como é lá, né? Não fora assim, dentro do ambiente hospitalar. Então, acho que essa troca é fundamental até para a gente pensar nos estudos também, como a gente pode, o que a gente pode esperar, como a gente vai se preparar para lá. Então, eu acho fundamental essa troca de experiência. Essa troca é legal demais. Não é à toa que a gente chama isso, hoje em dia, de networking. Networking é fazer essa ligação pelo trabalho. Né? Vamos dizer que seja um net learning. Seria uma ligação por aprendizado. Mas é sensacional isso porque a experiência que eu tenho aqui só como aluno e como professor já é diferente da de vocês que é só como aluno. Né? Eu como enfermeiro, né? Trabalhei na pandemia, tem uma certa diferença. Vocês, quando saírem, pode ser que tenham experiências totalmente diferentes. Professor, nada me impede de ver vocês, por exemplo, na Irlanda. Aí você fala, professor, aqui é diferente demais, aqui eu tenho tal função que aí eu não tinha. Ou então, esse caminho que eu sofri, ele é totalmente diferente aqui no Brasil, foi muito mais fácil de eu arranjar um emprego e tal. Então, são diferenças, são coisas diferentes que eu também vou aprender, que eu vou ver com vocês ou com outros que já saíram, coisas que são novas. Por exemplo,
Tem um aluno, um egresso da faculdade, que quando eu estava terminando a faculdade, ele era aluno ainda. E ele formou, né? Formou, acho que em 2020, 2019, ele formou. E quando ele formou, ele foi para aquela parte de UTI terrestre, ali, de transporte de paciente, leva para exame e tal. Hoje ele está trabalhando na área que ele ama, que é a transporte aeroespacial. Então ele pega aquele paciente, bota no avião e tchau com ele. Então agora ele está querendo se aprimorar nessa área, tanto em cursos quanto na linguística. Ele quer fazer inglês e espanhol, por quê? Porque tem pacientes que são transportados a nível de país. Então, você está falando a América Latina, você está levando esse paciente para outro país e está ganhando um dinheiro bom com isso. Porque são bem remunerados esses tipos de profissionais. Então, é um desafio, é um caminho e, às vezes, é um lugar que você vai achar que você ama. Eu amo lecionar, eu amo trabalhar com feridas, né? Eu amo também mexer com essa parte. E amo também mexer com outras, mas são coisas que você vai se identificando ao longo da sua carreira. E é uma coisa que a gente deve aprender também na faculdade. Por isso a gente vê tudo. Parece uma coisa chata. Ah, não, meu Mesmice, Deus. mas não. Não, meu Deus, eu vou ver. Mesma coisa. Eu vou ter que ir na HDT ver o paciente, lá não tem paciente, não sei o quê. Mas pode ser que lá você encontre a área da sua vida. Por isso a gente precisa ter experiência de rodar. E é uma coisa legal. A gente precisa rodar em experiências novas para a gente conhecer coisas novas. E como a troca ela gera espelho. Por exemplo, se eu venho estou numa disciplina onde lá atrás eu vi, me gerou bloqueio, e eu tendo essa troca de chegar com o professor, eu estou com essa dificuldade, como você pode me ajudar? E aí ele vir com toda a preparação, abrir mais espaço para ter essa troca, aquilo ali que poderia ser um bloqueio meu, pode mais à frente ser, por exemplo, uma meta a ser seguida. Então, muda o contexto. Então, vira até uma parte do espelho, de Sim, procurar... inspiração, né? Isso, uma inspiração. Teve professores que foram inspirações para mim. Isso nem da faculdade, veio de antes da faculdade. Esse jeito brincalhão é um professor que eu tinha de matemática, por exemplo. Eu tinha muito bloqueio com matemática. Eu tinha um professor que... Quando eu entrei no ensino médio, né, eu vinha de uma escola pública para uma escola particular, que meu pai tinha melhorado de condições. Ele falou, não, vou te focar agora no ensino médio para você ter uma carreira boa. Quando ele me colocou no primeiro ano, foi um baque, porque o primeiro professor que eu vi era um professor doutorado em matemática. E ele era bem tradicionalzão. Ele queria ensinar a teoria como ele aprendeu lá na faculdade, não como a gente tinha um nível ainda de estudo. Daquela forma mais bruta, né? Vamos pôr assim. Bruta mesmo. E eu reprovei no primeiro bimestre. Eu passei assim, arrastado no final do ano. Com 6, assim, bem 6,2 ali. Bem quase série C já. E aí, no segundo ano, terceiro ano, né, o professor ele levava num jeito bem mais descontraído, um outro professor. E isso, para mim, foi uma abertura, porque o professor levava num jeito mais fácil da gente entender, com situações mais fáceis do dia a dia, e de um jeito que aquele livro, que parecia tão difícil, que a gente tinha que seguir, parecia bem mais fácil, porque ele trazia contextos do dia a dia. Pega aqui a maçã, aí faz aqui o cálculo e tal. E isso parece uma coisa absurda, você falar isso no ensino médio, na faculdade. Mas se você trazer para o dia a dia coisas que são rotineiras, que são coisas científicas, você entende muito mais fácil do que você estaria falando só termo técnico, vamos dizer assim. Então, você tem que mesclar isso. Você tem que saber o nível que você pode avançar, né? Alunos de primeiro período são diferentes de alunos de 10º período. Uns estão querendo entrar, outros estão querendo sair. Então, são coisas diferentes. Né? Então, a gente precisa ter essa noção também como professor. E melhora tudo. Melhora a comunicação, a adaptação. Né? Se eu estou com bloqueio naquilo ali, aí eu já vou adaptando e eu passo a gostar da disciplina. Aí aquela aula que eu matava muitas aulas, eu já passo a ir mais. Por quê? Pela comunicação ter facilitado e por encontrar aquela abertura maior para dialogar. Sim. A pergunta mesmo, assim, como falou, tem a turma que está chegando e a turma que está saindo. A gente sabe que a correria de quem está saindo ali é intensa, estágio, TCC. Sim. Como conciliar? Como foi para você conciliar? E qual a sugestão agora para quem está ali? Tem um TCC, né? A gente sabe que o TCC é um estudo constante. Ali. Suga mesmo, né? Suga mesmo a mente, é um momento crucial. Como estudar nessa fase? Vamos lá. TCC, na enfermagem, ele é exigente. Ele quer uma monografia do aluno.
A monografia é o texto mais difícil de fazer dentre os 3. 4, aliás, vamos lá. Tem o artigo simples, o artigo resumido, né, o artigo expandido. Nós temos o artigo pesquisado com dados e tal. E tem a monografia. Essa é uma das mais puxadas. E a enfermagem ela exige isso porque ela quer os melhores da faculdade. Ela quer que você seja bom. Tá, vamos lá. Então, o que é a dica? Como ela é dividida em 2 períodos, aproveita o primeiro, deixa tudo redondinho logo. Não, parece que vai ter muito tempo, porque são 4 meses. Você fala assim, meu Deus, 4 meses, isso aqui eu faço em 2 segundos. E passa não faz. rápido. E não faz. Porque você vai estar no meio do estágio, o estágio vai te cobrar, você vai estar no meio do TCC, você vai ter algumas coisas para fazer nesse estágio. Então, é mais fácil você deixar tudo pronto logo, porque quando vier o estágio, você está folgado, você não precisa mexer no TCC. E outra coisa, no segundo, o ideal é que você até agosto, setembro, se for para pesquisar com seres humanos, já joga logo no CEP. Por quê? No meu TCC ficou uma dificuldade enorme. Enorme. Porque nós jogamos no CEP, aí como tinha uma pilha de trabalhos, em setembro nós jogamos, ficou outubro até novembro. Foi uma demora muito grande, né? Para ele ser aprovado. Então, passou 2 meses para ele ser aprovado. Ficou em novembro para ele ser aprovado. E aí nós tínhamos 30 dias para pesquisar, analisar e entregar o TCC. Porque em dezembro era a banca. Então, nós tínhamos pouquíssimo tempo para resolver isso. Pouquíssimo. Então, o nosso trabalho foi bem tranquilo em geral. A gente deixou tudo pronto. Mas um detalhe que foi fora de controle deixou a gente desesperado. A gente falou, meu Deus, e agora? Vai dar tempo, professora? A outra professora, a nossa orientadora, ela falou, deixa um trabalho reserva aqui, porque nós tivemos outro TCC deixar na reserva, porque se não passasse, não tinha tempo mais. Não tinha tempo hábil mais. Então, a gente deixou um segundo trabalho escondido, que nunca foi nem apresentado isso, nem usado, justamente por causa disso. Então, tem alguns detalhes que eles são importantes. Parece brincadeira, mas eles são muito importantes. E se você aprende a fazer essa monografia, que é o mais difícil, você consegue ser um pesquisador, você consegue fazer artigo, você consegue fazer qualquer coisa. Porque fica muito mais fácil. E também, a gente teve uma disciplina de informática e enfermagem. Eu acho que todo mundo vai ter essa disciplina, meio que parecido. Essa disciplina, a professora montou certinho. Olha, no Word você vai fazer isso. Como faz um sumário automático? Como é que faz isso? Isso alivia muito a sua vida. Porque você já deixa no molde que, quando você estiver lá no final... Vai só passar os dados ali. Não, né? Você só atualiza. Então, ele já faz tudo para você. Então, fica muito mais rápido. Pronta, né? É uma estratégia pronta. É uma estratégia para enfrentar o TCC. Entende? Você tem que usar as suas ferramentas ao seu favor. E o Word, tudo automatizado, era 1000 vezes melhor, né? Era muito mais fácil para a gente. Então, tem coisas que você tem que se preparar no TCC. Então, segue aquele passo a passo, lá da professora Margarida, né? Que a professora Margarida é maravilhosa. Você vai lá, né? Faz tudo direitinho, coloca nos passo a passos, ela ensina muito bem. E segue o que o orientador também fala, né? Aquilo ali, geralmente, é um passo para melhorar, para aprimorar o seu trabalho. Né? Então, o TCC é desse jeito. Mais uma coisa, meninas? Não, mais uma, eu quero tirar, assim, uma pergunta mais... Pessoal, né? Assim, no caso, a gente veio, né, passou pela pandemia, passou porque hoje eu acho que é o estágio mais, vamos dizer assim, mais leve um pouco. Voltando à rotina, Voltando né? à rotina. Então, no período da pandemia, teve que ter toda uma readaptação. Então, desde sair do presencial, aquele algo ali contínuo, a se adaptar ao EAD, que assim como para a gente, acadêmico, foi uma novidade, acho que para vocês também, professores, né, falando no geral, foi algo assim inovador. Então, eu queria saber, assim, do seu ponto de vista, como você acha que aconteceu a questão da rotina de estudo? Se foi algo mais difícil de ser elaborado por ter todo esse parâmetro, ou se, teoricamente, foi um equilíbrio, deu para assim, conciliar, ficou um pouco mais fácil. Por ter essa questão do EAD, de ficar mais em casa, de, né, restringir o presencial. Com a pandemia, professores tivemos que aprender. Vamos lá, o que é uma videochamada, o que é Zoom, o que é Canvas. Acelerou esse processo. Esse processo ele já existia, mas de uma maneira muito branda. Muito, muito branda.
professor, como é que a gente vai fazer agora um sistema EAD para os alunos entenderem? Então, a gente vinha na aula, fazia a aula, montava bonitinho e apresentava videochamada. E aí você tem que ter um feedback que na época não existia, né? É difícil esse feedback com EAD. Por quê? Eu me sinto muito constrangido de pegar um computador e olhar. Eu tinha que quebrar essa vergonha para ensinar o aluno. Então, isso também foi uma barreira que eu tive que sanar. Pegar o computador, parar ali, ainda mais recém-contratado na faculdade, tinha que parar, olhar para falar para uma câmera e ser desinibido, né? Eu sempre gosto de uma interação com o aluno durante a aula. Então, eu sempre pergunto, estou entendendo? Sim, não? E a câmera tudo fechada, sem áudio. Agora, lá vem, professor, como é que você vai ensinar sem feedback? Tem professor que não consegue, absolutamente não consegue. Tem professor que consegue, mas isso também são barreiras a serem passadas pelo professor. Para o aluno, começou a ficar um pouco mais brando, né? Não está em casa, às vezes está deitado na cama. Dá para conciliar fazendo outra coisa. É show de bola. Dá para fazer uma coisa ouvindo outra, né? Era quase um podcast, só que em forma de aula. Tirou aquele fluxo bruto da correria, né? Está errado? Não está errado. Não está errado. A gente foi forçado a ficar nessa situação, né? E queira ou não queira, os alunos meio que desacostumaram a estudar daquele método tradicional. Quem começou no meio da pandemia, literalmente sentiu o golpe quando voltou. Porque a estratégia era uma, o mecanismo do jogo era um, e quando voltou, o jogo já era totalmente diferente. O impacto foi mais forte, né? Era. Estava jogando vôlei quando do nada virou futebol. Então, o jogo foi mudado. As regras do jogo foram mudadas. E você sente esse impacto, né? Nesses primeiros períodos, acho que até um ano e meio, a gente vai sentir essa diferença nos alunos. Depois volta ao normal, lógico. Se tudo correr bem, creio eu que presencial, tudo direitinho, a gente vai voltar a sentir menos esse golpe. Mas a rotina de estudos muda. Porque antes você podia pesquisar, você podia dar uma olhadinha na internet, tinha mais atividade do que prova, né? Você pode fazer alguma coisa, ouvir na outra. E agora não, você tem que se deslocar da sua casa, vir para a aula e ficar ali com o professor. Então, são coisas diferentes. Tem gente que tem que morar só, né? E antes estava morando em casa, né? Longe daqui. E aí, também, isso é uma situação, né? A gente vê o estresse emocional, às vezes nunca morou só, também outra sente cidade, o golpe. Às vezes. Também sente o golpe. Tem que se readaptar, né? Sente também. o golpe. Não é uma coisa fácil e nem vai ser uma coisa fácil. Mas tudo é adaptação. Se você quer aquela meta, você quer que aquela meta seja real para você, palpável, você tem que encarar o desafio, né? Se você quer ganhar uma luta, você tem que encarar o adversário, né? Não tem para onde ir. Então, isso também foi um desafio para os professores, não foi só para os alunos, não. Foi interessante a gente ver algumas situações. Por exemplo, quando eu fui avaliado, né, para entrar na faculdade, a minha entrevista foi webcam. Então, para mim, o meu primeiro desafio era dar aula para a reitora, para a coordenadora, para um avaliador e mais outro avaliador, que me avaliariam para eu entrar... A desenvoltura ali, né? Para eu conseguir um emprego que eu almejava. Então, aquilo dali, para mim, foi um impacto. Eu tinha que treinar antes, né? Então, para eu ir para o jogo, eu tinha que treinar antes. E treinar, me esforçar para melhorar, né? Então, fazer um slide, né, no caso, bem feito, né? Até hoje, isso é um grande enigma para alguns professores, né? A gente vê fazer alguns slides bem feitos... mas aí a gente vai se desempenhando, vai melhorando, uma hora vai ficando bom, outra hora não, mas é tudo desse jeito, né? Ou seja, a pandemia ela veio, trouxe um comodismo, e aí a gente sofreu esse impacto, né? Por exemplo, chegou para fazer uma prova presencial. Meu Deus, como que faz uma prova presencial? A gente desaprendeu até isso, né? Porque justamente por estar em casa, a gente tinha aquele comodismo de mais tempo. Mais tempo, você pode dar uma olhadinha, não tem jeito. Assim, era uma coisa mais leve. E aí veio tudo ao mesmo tempo e... Isso. Fora a pandemia, igual eu falei, assim, foi várias situações que a gente teve que se adequar, né? A vinda à faculdade, ao novo cenário dentro da sala de aula, que a gente começou em plena pandemia, né? Sim. Então, teve toda essa mudança. Sim. E, assim, falou sobre a carga de estresse, eu acho que já foi citada ao longo do podcast, mas
como auxiliar, como melhorar a questão do estresse, da ansiedade, assim, na hora, horas antes de estudar, por exemplo? Boa. Eu, Pedro, sou uma pessoa bem descontraída, né? Eu ficava brincando com todo mundo ali, puxava, enchia o saco de um, enchia o saco do outro. Pouco evidente isso no dia a dia, né, gente? E eu ficava brincando ali com todo mundo, sem tentar pensar na prova em si. Outros colegas não, sentavam num lugar isolado, iam ler um livro, ler alguma coisa, né, da prova. E aí a gente vê que a gente tem essa situação, que o estresse ele é muito grande. Toda hora a gente é avaliado. E aí, na faculdade, né, como aluno, a gente é avaliado por várias disciplinas, né, às vezes no semestre. O tempo todo. E tem que criar um hábito, não diga um ritual, mas um hábito de você parar e pensar. É como se, para mim, toda vez que eu vou fazer uma prova, vem aquele calafrio que vem lá da espinha, da pontinha do cóccix e sobe até minha mão. Mas eu não posso demonstrar isso. Eu tenho que ficar frio. Então, às vezes, quando eu vou fazer a prova, eu vou fazer ela sem sentimentos. Literalmente. Eu chego lá, neutro, olho para a prova e começo a fazer o meu julgamento. Por quê? Eu tive que dominar essa minha ansiedade, esse meu hiperativismo. Porque se eu chego ansioso para a prova, pode ser que eu marque uma alternativa tão rápida que eu esqueço de ler um detalhezinho que o professor colocou. Então, eu tenho que ter uma coisa que a gente chama de controle próprio, domínio próprio. Também vale para uma estratégia para você fazer uma prova. Eu chegar, analisar de uma maneira fria, levar a sério aquilo que está acontecendo, né? Porque tem gente que não leva a sério. E aí você também cai numa pegadinha, porque a prova vale sua nota. E você não está levando a sério, automaticamente a sua nota não vai ser levada a sério, né? Mesmo que você saiba, você pode se dar mal. Então, esse momento é um momento sério. Então, ele requer uma atitude séria sua, para você chegar lá, resolver, ganhar seu ponto, sua nota e vazar. Então, você precisa levar aquele contexto. Você precisa ter um autocontrole, que às vezes você está adquirindo esse autocontrole. Você começa estressado, começa, às vezes, ansioso, às vezes quer chorar, queira ou não queira, porque é tão difícil, a pressão é tanto que você quer desabafar, né? E eu digo, não pode até chorar, que faz bem, né, para a alma isso, mas você, de fato, se controlar, autocontrole. Cheguei, levo a sério a prova, faço a prova a sério, entreguei, agora eu posso me libertar, agora eu posso brincar, posso chorar, posso fazer o que eu quiser, que aí agora vai dar certo, né? E aí nós temos que tomar cuidado, não horas antes, mas dias antes ou algumas coisas antes, porque você não pode ficar 100% concentrado nos seus estudos. Não tem como. Se alguém te falar isso é invenção. Não tem como. Ninguém consegue. Então, vai lá. Tem um namorado, vai namorar, vai passear, vai fazer alguma coisa. Não, professor, não tem um namorado. Mas, sei lá, contra um hobby. Vai jogar bola. Uma espécie de válvula de escape também. Sim, a atlética está aí. Vai lá praticar um esporte. Não precisa ser competidor, mas vai lá para brincar. Vai praticar um esporte num dia, uma noite. Não, a segunda-feira é o dia que eu vou jogar vôlei, professor. Eu não vem com conversa, não vou estudar, não vou fazer nada. Nesse horário, dia para isso. Nesse horário eu estou brincando de vôlei. Para eu desestressar e a minha cabeça não explodir. Porque senão você, levando pancada durante vários meses, uma hora você entra em colapso. E aí você vai descontar em alguém, na família, vai descontar em alguém, vai começar a falar besteira. Aí você vai ver atrito entre colegas, porque um está estressado, o outro também. Você tem várias situações que levam a isso. Então, uma fagulha faz um incêndio, né? Então, você tem que planejar também alguma coisa desse tipo, para você não endoidar de vez. Porque senão você entra em colapso. E como é necessário, né? Acho que quando a gente estuda fisiologia, a gente estuda o primeiro parâmetro, então a homeostase, é o equilíbrio. Então, a gente precisa desse equilíbrio até justamente para... Quando se deparar em uma situação que seja algo nervoso ali, que a gente fique meio travado, a gente consiga separar as emoções e não deixar que isso invada, né? Sim. Literalmente, e consiga resolver. Bom, já para fazer a última pergunta. Agora, essa é mais pessoal. Eu queria perguntar assim, hoje, para você pessoalmente, qual é a sua motivação maior? O que te motiva sempre a não deixar os estudos de lado, a sempre querer mais, buscar a sempre mais, estudar mais para
Assim, se é referente a alguma meta, a sonhos, o que te move Alguma hoje? pessoa como referência, alguma referência, né? Isso. Porque acredito que todo mundo tem uma referência de alguém ou de algo, né? Ou um objetivo, um sonho. Tem. O que te motiva a continuar, né? Isso. Vamos lá. Eu tenho várias referências na minha vida, não existe só uma, né? Por exemplo, quando eu decidi que eu iria me casar, né, com 3 anos de namoro, eu e minha esposa, eu falei, não, vamos traçar objetivos. Qual o objetivo? Número 1, formar. Ninguém consegue nada sem ser formado. 2, vamos lá comprar nossa casa. Se a gente comprar nossa casa, a gente tem onde morar, pelo menos, né? Nem que passe fome, mas está lá. 3, vamos casar e vamos pagar um casamento à vista. Nem que seja o mais barato, mas a gente vai pagar. Né? O mais barato, mas a gente vai conseguir. E aí a gente estabeleceu, vamos lá, qual é a nossa referência? Vamos lá, então vamos formar, conformamos, tivemos emprego, eu e minha esposa, graças a Deus, eu consegui 2, ela conseguiu 1, juntamos esse dinheiro para pagar a nossa casa, e depois o casamento, tudo à vista, beleza, sem dívida nenhuma, estamos vivendo nossa vidinha. Beleza, consegui minha meta? Consegui, minha próxima meta pessoal é outras coisas, agora na parte da minha família. No meu âmbito profissional, eu queria muito me formar e sempre quis ter um doutorado. Sempre. Eu não coloquei o doutor no meu jaleco para que eu seja melhor que os outros. Pelo contrário. Era o seu objetivo. Porque é o meu objetivo de vida. Para eu nunca esquecer, ele fica até pendurado lá em casa. Esse que eu tenho de doutorado, que eu quero quando eu tenho um doutor lá. Eu olho ele, esse da formatura, está escrito lá, doutor Pedro. Não é para os outros me chamarem de doutor, mas sim porque eu quero ter um doutorado. Eu amo chegar, eu queria sempre chegar nessa última titulação, porque mostra que eu me empenhei e me esforcei para o que meus pais sempre lutaram, que era um filho que estudou muito. Né? Minha irmã também está estudando muito. Então, sempre foi para lutar pelos meus pais, né? Como minha referência. Minha tia também como enfermeira, né, minha família. Então, queria dar isso como uma homenagem para eles. Mas eu também tenho outras referências. Por exemplo, a Marilene como minha chefe, o professor Adson como meu chefe. Eu observo os dois são distintos, claro, cada um do seu jeito. Marilene de um jeito, o professor Adson de outro. Mas são referências para mim, de como ser líder, como ser um líder bom, como ser um ótimo líder, como ser um cara a ser inspirado, ou alguém a ser inspirado pela história, ou pela carreira, ou por tudo que fez, e por tudo que se zela. Né? Eu vejo os dois, e ambos me motivam a falar o seguinte, a pensar. Né? Eles dão 100% de si aqui na faculdade, mas eles não dão só o 100%. Eles dão 100, 110, 120, 150%. A Marilene já chegou a ponto de me falar, olha, liga para mim a hora que você precisar. E de noite ela me atendeu, eu falei, gente, que é isso? Não dorme não? Disponível ali, né, porque para te ajudar. Eu às vezes não durmo, né? De madrugada eu estou lá fazendo minhas coisinhas e mando assim, não, de manhã cedo ela vai olhar. Quando eu vejo, ela me liga de volta de madrugada, então, oxe, ela está aqui presente. É alguém para ser inspirado. E eu vejo que eu não sou o melhor, não sou o melhor e estou longe de ser o melhor. Mas eu vejo que eu posso, com a minha carreira, também motivar outras pessoas a traçarem caminhos parecidos, ou talvez melhores do que a minha. E quando eu vejo que um aluno, ou que um egresso, ou que um colega meu está numa fase bem melhor que a minha, eu não vou invejar ele, eu vou aplaudir ele. Isso é sensacional. Eu fico vendo e eu fico de boca aberta, porque aquela pessoa chegou naquele local. E eu fico feliz por ela. Eu não fico triste porque eu não consegui. Eu fico feliz por ela que conseguiu e está numa carreira maravilhosa. E eu vou lutar pelo que eu gosto e pelo que eu estou trilhando. O que me motiva a ser professor é justamente estar ali dentro. Né? Eu amo a carreira de professor porque eu amo falar, eu amo ensinar, eu amo falar sobre as coisas da enfermagem. E me motiva muito a auxiliar os alunos a chegarem nesses caminhos. E daqui, por exemplo, 4 ou 5 anos, ou até menos que isso, eu ver todo mundo recebendo canudo e eu chamando agora não mais de aluno, mas de colega. E isso me motiva cada vez mais a ser melhor.
E quando eu vejo um aluno ou algum colega que quer trabalhar junto, isso vai me dando mais gás. Vai me dando mais gás para eu me desempenhar melhor minhas funções. Se eu não sei, eu corro atrás de aprender. Não é possível que eu não consiga aprender em todos os anos estudando. Então, a cada dia mais eu tento ser melhor do que ontem. E eu falo, às vezes eu acordo assim, gente, hoje eu não estou num bom dia. E pelo contrário, foi um dos melhores dias da minha vida, quando chega no final do dia. Então, eu vejo que os alunos, os meus colegas professores, a minha chefia e todas aquelas pessoas que me cercam, elas me dão motivação para eu ser melhor a cada dia. Sim. E isso é o meu motivo de estar aqui hoje, por exemplo, falando com vocês. E eu digo que é uma honra. Eu acho que o podcast tinha que começar dessa forma, tinha que começar com você. É uma experiência muito legal. Para mim, eu quero seguir essa área de docência também. Então, ver um professor incentivando a gente, caminhando lado a lado com a gente, porque eu até falo para as meninas que é um professor, mas a gente vê muito como colega, né? Exatamente. Com uma pessoa de estar junto ali. Tanto que a gente, qualquer produção, qualquer coisa a gente procura, porque não que os outros não sejam, porque a gente tem uma bancada de professores reconhece incríveis também, aqui. né, justamente. Sim, mas assim, a referência de algo que o podcast, por exemplo, a questão de seguir essa carreira é algo que eu visualizo em você. Então, muito legal, acho que o podcast foi sanado todas as nossas dúvidas. Exatamente. E com certeza as dúvidas de quem vai assistir, de quem vai escutar. Então, foi muito legal esse bate-papo. Uau, que história. Eu faço das palavras da Luísa as minhas. Acho que não tinha como a gente começar o primeiro episódio desse podcast com a sua presença. Eu acho que quando a gente fala de enfermagem, o significado da enfermagem, o que ela engloba, a gente fala sobre o que você representa. Quando a gente fala de comunicação com o professor, quando a gente fala de troca, quando a gente fala de eu quero fazer isso, a gente Pedro, o único nome, a gente fala, tem muitos professores que apoiam a gente, só que assim, quando a gente tem essa troca maior de comunicação, de poder chegar, de ter assim uma ousadia maior de chegar, por exemplo, a gente quer fazer algo, professor, ajuda a gente aqui, você sempre está a ponto para estar ali falando, não, meninas, eu tenho essa solução, vamos fazer isso. Inspira, né? Isso. Porque muitos dos nossos projetos são projetos que, às vezes, já tinham uma ideia ali, só que a gente é aquela pessoa que quer ir fazer. Então, Pedro é essa pessoa também, né? De ação. Tinha a ideia, mas não tinha alguém que falasse, vamos fazer, que dia que é hoje, vamos trabalhar. Então, a gente encontrou no senhor mais que uma referência de ser seguido, da gente se espelhar no senhor, mas sim também um cara que abre portas e estabelece essa comunicação. Então, não tinha como ter outra pessoa aqui hoje. Nosso convidado foi incrível, né, gente? Foi muito bom falar que a gente está hoje, todos de Atlética Sangria, o professor com óculos aí, para honrar, né? Ele era jogador da Sangria. Já fui jogador. Gente, ele vem todo dia com esse óculos para a faculdade. É muito bom. Eu amo esse óculos para dirigir, para contra tem o sol. Fotinhas dele antigas aí, jogador caro. Não tem como. Então, assim, esse foi o podcast nosso podcast de vocês. Então, foi muito, muito bom. Vem muita coisa nova por aí, muito assunto legal. E é isso, para a gente foi uma honra, tanto estar aqui gravando, receber o nosso convidado e vem muita só coisa, o primeiro, né? Primeiro de muitos, vem muita coisa boa por aí. A gente espera que vocês gostem, que a gente tenha, de certo modo, trazido os assuntos assim relevantes e que vocês também, de alguma forma, tenham tido dúvidas ou algo que vocês queriam, às vezes, perguntar e não tinha essa acessibilidade por tempo ou afins. E é isso. O nosso Instagram já está online, já né? Tá online rotiano, @enfecast no Itepac. Então, qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente lá. Se tiver sugestão de conteúdo, de assunto, de pessoa para trazer aqui. Então, a gente deixa a porta aberta para vocês, tá? Porque esse podcast é nosso. Exatamente. A gente quer isso, que vocês participem. Tem um tema sugestivo, pode mandar mensagem para a gente, quem conhece a gente pessoalmente. Nossos Instagrams são liberados e no Enf também. Então sigam lá já. É isso. Foi muito bom, gente. Até o próximo. Tchau. Tchau, meninas. Obrigado, viu?